Deus seja sempre louvado. Amém. Todos juntos vamos dar início a esse culto. Vamos louvar o nosso Deus. Quero dar um bom dia para todos que estão online nesse dia. Logo cedo, glorificando o nome do Senhor, ouvindo uma palavra. Talvez algum possa dizer, mas ontem eu já ouvi um culto, mas hoje tem alguém que não ouviu. Então, quem sabe a tua bênção também está chegando hoje. Vamos louvar o Senhor com o hino 322. Muito bom louvar a majestade do nosso Deus pela manhã, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvemos ao Senhor com mais um hino, 410, 410. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um hino, para entrarmos em oração. O hino 290. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos juntos, meus irmãos, orar pelo povo da live, meus irmãos que estão aí online nesse momento. Vamos buscar a face do Senhor. Apresente a tua petição. Clama a Ele nesta manhã, porque o meu Deus, Ele tem resposta. Pode ter certeza, não importa o teu problema, porque Ele tem resposta. Vamos orar todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Altíssimo Deus e Pai querido, Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Senhor, estamos aqui nessa manhã, Te adorando, buscando a Tua face. Muitos, ou até mesmo, Pai, eu poderia fazendo outra coisa, mas o Senhor me reservou essa parte, ali como Maria e Marta. Tua palavra diz que quando Jesus estava se aproximando ali da aldeia,
Maria continuou fazendo seus afazeres da vida. E quando Maria soube que o mestre estava chegando, rapidamente a tua palavra diz que ela largou tudo e correu até o mestre. E quando eles chegam ali, ela abraça o mestre, começa a falar, eles entram, e Marta ainda continua nos seus afazeres. E a Marta, incomodada, diz: Senhor, fala para minha irmã, né, vem me ajudar. E ele fala: não, Marta, você está aí atarefada, mas Maria escolheu a melhor parte, que nunca vai ser tirada dela, que é a palavra do Senhor, conhecimento. Então, nesta manhã, meu Pai, muitos escolheram estar aqui nesta manhã, muitos escolheram estar ali, meu Pai, em seus lares, ouvindo esse culto, louvando o Teu nome, assim como eu também, Pai, eu escolhi estar aqui junto com o Senhor. Pai, venha ouvir o clamor, atenda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o clamor da Tua igreja, do Teu povo, por aqueles que, Pai, que estão aqui clamando ao Senhor, porque eles sabem, Pai, eles têm certeza que a sua oração vai ser ouvida, e não importa, Pai, diferente que situação seja, qual o clamor, qual o pedido, qual a tua petição. Para Esther, qual a tua petição, rainha Esther? Que até nós estamos pedindo o reino, não, o único reino que nós pedimos pela tua misericórdia, Pai. A herança é o reino eterno, é a vida eterna. Mas aqui, meu Pai, entre os teus servos, não importa também a petição deles, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, é aquele que se compadece do teu povo, da tua igreja, daquele que clama ao Senhor. Então que nesta manhã, meu Deus, não importa, eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor é aquele Pai, meu Pai, que quando, meu Pai, ouve o clamor do teu filho, o Senhor, meu Pai, atende. Então que nesta manhã ouça o clamor dos teus filhos e das tuas filhas, não importa essa enfermidade, Pai. Quantos estão ali, meu Pai, em UTI, talvez entubados, ou talvez, Senhor, receberam uma notícia ruim. Oh, meu Deus, meu Senhor é aquele que vai ao encontro do possível. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que batiza com Ele, é o Deus que usa o homem para fazer a tua obra nessa terra. O feito, meu Pai, e se for fiel até o fim, ainda vai para a vida eterna, meu Pai, que está parada desde a fundação dos tempos. Oh, Espírito Santo de Deus, também para aquele que está, meu Pai, desempregado, aquele que prende, meu Pai, Senhor, todas as coisas. Tu é aquele que conhece, meu Pai, o coração do homem. Espírito, envia teus anjos ali, meu Pai, para repreender toda a força do mal, toda obra do adversário, caia por terra nesta manhã, meu Pai. Se o inimigo tiver planejado alguma coisa contra os teus filhos, caia por terra, meu Pai, toda obra do adversário, no nome do Senhor Jesus. Vai repreender, meu Pai, todas as trevas contra o teu de Deus. Que nesta manhã, meu Pai, o teu nome venha mais uma vez da tua presença, que o teu Espírito Santo possa fazer morada no coração de cada um dos teus servos, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa conduzir os teus filhos e tuas filhas, meu Pai, à tua presença. Espírito Santo de Deus, ouça o clamor do teu povo nesta manhã. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que é bendito para todos sempre. Amém. Em glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero aproveitar, passar os recados para vocês que estão nos seus lares, online, ou talvez no seu trabalho. Temos cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Também temos às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 10 da manhã, com as irmãs, esposos, tal, os filhos. Venha, participe, encha a casa do Senhor, venha honrar o teu mestre, o teu Salvador, honra ele, dê glória a ele, porque Deus vai fazer algo na vida de vocês,
Deus sempre tem a receber. Isso é verdade. E sábado também às 20 horas, culto com jovens. Às 20 horas. Cultos online, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. E domingos, às 10 da manhã, às 14 horas e às 18h30 também. Cultos online. Também temos, todas as segundas-feiras, oração nesta casa, às 19 horas. Você que está perto, você que talvez está saindo do seu trabalho e dá tempo de chegar aqui, fala assim, olha, vou... Já pensou, meu irmão, a igreja se reunindo em um clamor, em um fervor? É coisa linda, é coisa muito boa mesmo, a igreja se reunir, porque é um clamor, meu irmão, levantado diante de Deus. A igreja unânime, a glória de Deus desce, pode ter certeza. Também aulas de músicas todos os domingos, às 8 horas da manhã. Gratuita, traga seu filho, venha o pequeno, venha o adolescente, o adulto, não importa, meu irmão. O importante é você ter esse desejo do seu coração, sabe, aqui, ó, resolvido aqui. Sabe aquele desejo que você tem de aprender música? Venha aprender, gratuito. E para louvar o Senhor também, coisa linda. E também temos a mesa do amor. Traga seu alimento, tudo aquilo que Deus tocar no teu coração, faça para Deus. Como eu sempre digo, missão, tudo aquilo que você faz para Deus, tudo aquilo que você pensa voltado para Deus, seja você levar um alimento para uma família, levar na igreja, para a igreja distribuir, ofertar a casa do Senhor, você orar, ou você ir em missões, tudo que você faz para Deus está no memorial dele, ao teu respeito. Então, abençoe uma família, que através da tua ajuda, Deus vai abençoar. Roupas de frio também, né? Enquanto está esse inverno aí, noite, ainda dias gelados, um cobertor, um agasalho, uma calça, um calçado, traga em bom estado. Também tem a nossa loja de fundo bíblico, o endereço loja.ccacristã.org.br. Ali você pode comprar uma Bíblia, um inário, né? Dar de presente também, enfim, tem muita coisa boa, meus irmãos. Glória a Deus. Mais alguma vez, Bruno? Só? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para a palavra, o hino 254.
Aleluias. Glória a Deus. Vale a pena sofrer com esse Senhor maravilhoso, porque naquele grande dia haverá uma alegria incomparável. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero passar aqui os dados bancários, onde você sente da parte de Deus, aquela quantia que Deus tocar no teu coração, não importa o valor, meu irmão. É aquilo que Deus põe no teu coração e você sente de Deus. Doe. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também tem a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Antes de orar por vocês, eu quero deixar aqui um versículo. Gosto sempre de deixar esse versículo aqui, ó, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Salomão falando a experiência dele, com certeza, de sempre honrar Deus, né? Que o povo de Israel naquela época já ofertava a Deus também, com as suas primícias, né? Com seus cereais, a gordura dos seus animais. Então diz assim, ó, capítulo 3 de Provérbios, para vocês verem a grandeza que Deus tem, para ele abençoa aquele que abençoa ele, abençoa a casa dele, a obra dele. Olha só. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10, e se encherão teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto teus lagares. O missionário, como eu já disse, é aquele que abençoa tanto com aquilo que pode, ou ele vai, ou quando ele não pode ir, também não pode naquele momento, mas de joelhos ele abençoa a obra de Deus. Então, meu irmão, nesse momento que você puder, contribua para a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar na palavra, no livro, na epístola para Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, considerada uma epístola pastoral. Do capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 13. Que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofremos também com Ele, reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo.
Amém? Glória a Deus. Aleluias. Uma palavra dessa pela manhã, às vezes, quem sabe meu irmão ou a minha irmã que está na sua casa, ou no seu trabalho, ou algum outro lugar, pensava, né? Uma palavra assim, que mais impulsionasse, uma palavra mais motivacional. Meu irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Toda a palavra de Deus, ela é motivacional. Se você trilhar certinho, claro, ninguém é 100%, ninguém é perfeito, mas se você começar a dar lugar para Deus, pode ser até uma palavra para trazer a atenção do homem, para chamar a atenção do homem com respeito à sua conduta, essa mesma palavra vai te gerar, se você permitir, como diz a parábola do semeador que o Senhor Jesus narrou, ela vai te dar fruto. A boa semente, ela vai gerar, vai germinar, vai crescer e você vai dar fruto umas 30, 60, 100, ou seja, haverá vida, haverá prosperidade na tua vida, não somente material, principalmente espiritual, que é toda a vida do homem, como eu sempre digo, ela é baseada no seu relacionamento com Deus. Embora poucos entendem esse mistério, mas o sucesso da vida do homem é o seu relacionamento com Deus, né? Independente de posses, de nada, esse é o seu sucesso, né? O seu relacionamento com Deus. Quando você deixa Deus falar com você, e nesta manhã, abra os teus ouvidos espirituais e ouçam o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo nesta manhã. Aí os irmãos perguntam assim, por que uma carta, por que a epístola de Paulo é considerada pastoral? Não todas. Essa e algumas outras é considerada epístola pastoral, porque Paulo está escrevendo a líderes de igreja, a presbíteros de igreja, a pastores de igreja na época. E Timóteo era um. Então Paulo estava dando instruções a Timóteo. Timóteo era um jovem ainda, fala para ele assim, Timóteo, é o seguinte, ninguém despreza a tua mocidade, né? O que você aprendeu de mim, exercita, o que eu já te instruí, olha, os dons que foi dado a você, quando eu pus as mãos sobre você, veio dons, então exercita esse dom, Timóteo, sabe, com sinceridade, com lealdade ao Senhor. Então, essa epístola aqui, para muitos que não sabem, foi praticamente uma das suas últimas epístolas que Paulo escreve. Essa segunda epístola a Timóteo. Paulo já estava preso, né? Ele já sabia o tempo, o Espírito Santo com certeza já comunicou a ele que o seu tempo na terra estava acabando. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês nessa manhã, quando Paulo fala para ele, fortifica meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que também sejam idôneos para também ensinar aos outros, e sofre também comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Mas aqui a parte interessante dessa passagem aqui está no versículo 4 em diante, quando ele diz assim, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também não é coroado se não militar, ou seja, Paulo está falando assim, meu irmão, você foi alistado para uma guerra. Meu irmão, você foi alistado para a guerra espiritual. Só que enquanto você está aqui na terra, você pode sofrer perseguição, prisão, quando nem Paulo ele fala mesmo, nesse momento Paulo estava preso, acusações, né, coisas que se não fez, e até a própria morte. Mas Paulo também escreve aos Romanos que nem anjos, que nem a morte, que nem a fome, nem a perseguição, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Então, não permita que nada nesta vida venha barrar a tua entrada no reino dos céus. Paulo fala assim, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, ou seja, com coisa alguma. O que pode te barrar? E pior que o ser humano, você sabemos aquilo que nos barra, aquilo que impede o agir de Deus, o meu caminhar, o teu caminhar na presença do Pai eterno. Pior que esse é o problema, nós sabemos o que impede, só que nós não temos coragem
de se afastar. Paulo também escreve o quê? O que minha carne deseja, o espírito que está o meu espírito não deseja. Por isso que ele falou assim, há uma colisão, há uma guerra entre a carne e o espírito. Ou seja, a minha carne, ela deseja as coisas dessa terra, porque minha carne foi formada do pó deste mundo. Mas o espírito que veio do Senhor, ele deseja as coisas do alto, porque ele conhece o seu Criador. Então existe essa, sabe, irmão, essa guerra espiritual dentro do homem, isso dentro do homem. Então Paulo está dizendo aqui, ó, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Paulo está dizendo assim, Timóteo, é o seguinte, você é um líder espiritual aí nessa igreja. Então, quando você estiver pregando, ensinando, diz para o povo, não se embaraçar com os negócios dessa vida, porque os gregos, era uma nação muito antiga, tinha sua adoração aos ídolos, a estátuas, a Zeus e todo aquele panteão de deuses, né? Afrodite, deus da guerra, a deusa do amor, o deus do trovão. Então tinha tudo isso, eles acreditavam naquilo. Tinha os seus filósofos da época ainda, que até hoje são estudados. Então, para aquele povo sair da idolatria, era muito difícil, e por mais que alguns já tinham se convertido, mas em um certo momento, quando Paulo está entre os Efésios, ele sabendo, o Espírito Santo revelava para ele assim, porque ele admoesta, ele ensina ao povo, antes dele partir, ele fala assim, olha Efésios, é a última vez que vocês vão ver o meu rosto, mas eu quero vos pedir, para vocês ficarem atentos, vigilantes, porque haverá um tempo que lobos, ou seja, ele chamou homens malignos, cheios de enganos, de lobos devoradores, surgirão de dentro de vós mesmo, e também virão outros de fora para dispersar o rebanho, ou seja, para acabar com aquela obra que Deus estava fazendo. Mas ele falou assim, fiquem firmes. Então, meu irmão, hoje, minha irmã, eu peço para vocês, falo para mim também, para mim mesmo, fiquem firmes. Porque nós estamos vivendo uma época, e o próprio Jesus falou isso, irmão, nos últimos tempos, devido à corrupção, ao amor de mundo, porque o homem vai olhar para o outro homem e vai falar, olha só a maldade que aquela pessoa fez, mas disse que ele era da igreja, ele se afastou, olha só o que ele virou, ficou pior ainda. Olha como que está o mundo hoje, será que vale a pena esse negócio de igreja, que eu tanto falo aí, será que isso não é só negócio? Não, irmão, não é negócio da alma, não é fé de ninguém aqui, estamos falando de Deus, estamos falando de salvação, isso é um dom, a salvação é um dom gratuito de Deus. Então toma posse nesta manhã, deixa Deus tomar a tua vida. Se você está militando as coisas de Cristo, não se embaraça com nada desta vida. Mas irmão Cosme, eu preciso de trabalhar. Eu falei, não disse isso. É necessário o homem trabalhar, é necessário o homem fazer suas coisas. O que Deus tem preparado para você viver, viva. Mas o que ele está dizendo aqui, não permita que nada, se for até mesmo uma porta de emprego, isso é sério, se for até uma porta de emprego, que vai te afastar dos caminhos de Deus, cuidado. Eu conheço pessoas que eram pessoas ali de Deus, eu conheci pessoas assim, que pregava, até Deus usava mesmo, com autoridade, só foi entrar no ambiente de trabalho, a pessoa se envolveu, eu não sei o que aconteceu lá, a pessoa deixou de, aos pouquinhos, começou a servir a Deus. Quando foi ver, a pessoa já estava frequentando os ambientes não lícitos, que não convém nem aqui falar. Quando foi olhando mais, a pessoa já estava totalmente envolvida com as coisas desta vida, coisa que embaraçou ele. Paulo ainda diz aqui, quem milita as coisas de Cristo, ou seja, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. A pessoa acabou se embaraçando, se afastou, conhecia algumas pessoas assim, eu pessoalmente conheci. Eu ficava triste, ficava olhando assim, falei, como pode permitir que o mundo seduziu? Então, meu irmão, minha irmã, jovem, nesta manhã, se você está ouvindo a palavra, você está aqui, assistindo esse culto, cuidado, vigia, olha por si mesmo, desce em oração, fala para Deus, Deus me guarda minha família, guarda meu filho, guarda a minha esposa, guarda o meu esposo, que onde ele trabalha, onde o meu filho estuda, onde ele passa, ali tem grupos que podem envolver, pode seduzir ainda mais o jovem, mas não é só jovem não, meu irmão, adultos também são seduzidos, incrível que pareça, parece que às vezes muitos atacam um grupo de jovens, mas não é, até adultos, pessoas já maduras com certa idade, são envolvidas, acaba se envolvendo com aquele momento, com algo, e quando menos espera, meu irmão, se embaraçou com os negócios desta vida, mas você quer vitória, meu irmão, e meu Deus, Ele tem vitória nesta manhã,
O meu Deus, ele vida. O galardão está na mão dele, como ele mesmo, quando ele se revela para João ali no Apocalipse, ele fala, João, o galardão está comigo. Aquele que for fiel até a morte, andarão todos comigo de branco naquele grande dia, naquela cidade, e saberão o meu nome. E também darei a eles um nome que está escondido. Aquele que ouve o Espírito de Deus, guarda essas palavras. Ele diz aqui ainda, versículo 11, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que não vai se negar a si mesmo. Um Deus que olha por você. Um Deus que vai olhar para a tua vida. Mesmo que você, o teu passado, ele vai dizer assim, não te lembro mais do teu passado. Dos teus pecados não me lembro mais. Então, meu irmão, toma posse nesta manhã. Deixa Deus tomar sua vida, minha irmã. Apresenta diante de Deus a tua causa. Milita a obra de Deus. Se Deus pôs no teu coração para fazer a obra, faça. Se é para levar a palavra, leva. Enfim, se Deus colocou você para você visitar os lares, isso é sério. A obra de Deus cresceu assim, nos lares. O evangelho nasceu dessa forma. Não foi criada uma igreja da noite por dia, não, meu irmão. Foi batalha espiritual. O próprio Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. Então, meu irmão, é uma guerra espiritual. Então vale a pena você militar a obra de Deus. Vale a pena você se levantar na presença de Deus. E se Deus fala para você, filho, vai lá, prega minha palavra. Minha filha, vai lá, visita aquele lar. Meu filho, vai lá, anuncia meu nome, porque haverá salvação. Se Deus pôr em você, filho, vai lá e ora. Que eu vou curar, Deus vai falar, não é você fala, mas sim, mas eu não posso curar, não tenho o dom da cura. Realmente, você não cura, você não faz nada. O poder, a obra é de Deus, meu irmão. Então apenas se coloque na posição, faça como Neemias, fique na brecha para tampar as brechas do muro que foram rachados. Fique ali, ó. A palavra do Senhor diz que Neemias, com uma mão, eles e aquela pessoal que ele recrutou, uma mão ficava com as ferramentas e na outra mão as armas. Contra quem? Os inimigos. Porque os inimigos estavam com inveja. Não queria que Neemias colocasse aquela obra adiante, porque os muros da cidade, o templo do Senhor estava abandonado. Mas havia uma promessa dizendo que o cativeiro daquele povo ia acabar. E tinha que ter alguém para restaurar aquela obra. Não podia ficar parado. E a promessa se cumpriu quando aquele rei Ciro, o persa, ele assume o poder, ele toma o poder, cumpre na vida do povo e da nação de Israel. Ciro permite que o povo retorne à sua pátria para reconstruir sua cidade, ou seja, estava se cumprindo a palavra de Deus. Mas para isso tinha que ter uma pessoa que fosse na obra, tinha alguém que se levantasse em favor da obra de Deus. E quem sabe, meu irmão, e quem sabe, minha irmã, até você, jovem, quem sabe Deus hoje te levantou na presença dele para fazer uma obra grande, para anunciar o nome dele. Quem sabe através de você, a sua família vai ser restaurada. Quem sabe através de você, os seus pais vai conhecer a Deus. Ou quem sabe através de você, meu irmão, a tua esposa, os teus filhos, parentes e amigos vai conhecer a Deus. Ou quem sabe Deus vai te levantar para uma obra tão grande quanto essa. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a vontade dele através de você. Seja um vaso para Deus, um instrumento na mão de Deus, porque o meu Deus tem muito, muito a fazer através de nós, porque Deus vai ter que usar alguém. Vocês sabiam que até os anjos pediram para pregar o evangelho? Vocês sabiam disso? Mas Deus falou, não, vocês fiquem aqui, vai chegar o tempo de vocês. Quem vai fazer minha obra é o homem. É o filho dos homens que vai fazer minha obra, porque é eles que vão fazer algo. Porque eu tenho uma promessa com eles, que quando Deus lá ainda no Éden olha só que coisa interessante, alguns de vocês não sabiam, ali quando tem toda aquela confusão, a serpente ali astuta, ela engana Eva, e Eva engana Adão ali, mas Deus profere uma profecia a favor do homem contra a serpente, e fala assim, eu falei, da semente da mulher, nascerá um, que pisará você,
Esse da semente da mulher, meu irmão, se você não sabe, é o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Já havia uma profecia a respeito do Messias, ou seja, a restauração da raça humana. Só que para isso acontecer, continuar acontecendo, meu irmão, aqui a palavra está sendo pregada. Nosso Jesus veio, nasceu, concluiu o ministério terreno dele, ele subiu, a palavra do Senhor diz que o Senhor subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós estamos aqui hoje, ministrando a tua palavra. Amanhã é você, mas você continua fazendo o que Deus tem na tua vida. Deixa Deus operar através da tua vida. Aleluias. E Deus seja louvado. Glória a Deus. Juntos vamos agradecer ao Senhor nesse momento, por mais um culto, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Senhor, meu Pai querido, Pai, quero te agradecer por mais um momento na tua presença, por mais um dia, meu Pai, pela tua palavra que foi ministrada. Não que eu sou alguma coisa, Pai, sou apenas um instrumento nas tuas mãos que o Senhor me usou nesta manhã para falar com a tua igreja, com o teu povo que está do outro lado. Como eu sempre digo, Pai, que essa palavra venha viajar aos quadrantes da terra, que venha, Pai, venha alcançar povos, línguas e nações, que venha alcançar, meu Pai, o nosso território brasileiro todo, não para eu ser reconhecido de maneira nenhuma, mas que o teu nome, Pai, que venham se render ao teu nome, à tua palavra, ao teu poder, à tua majestade. Pai, te damos graças pelos hinos que o Senhor nos permitiu louvar nesta manhã. Sim, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Quantos não estão mais? Quantos mais não podem? Sim, Jesus. Uns porque já partiram, outros não têm mais a liberdade de estar na tua presença. Outros deixaram-se contaminados, deixaram-se levar, meu Pai, por as coisas desta vida, mas Paulo adverte a Timóteo, para que Timóteo conduzisse aquela igreja, dissesse para aquele povo, que ninguém se embaraçasse com os negócios desta vida, ou seja, aquilo que vinha a querer atrapalhar a presença do Senhor em suas vidas, que ninguém deixasse isso acontecer, mas que militasse, ficasse ali firme, e aquele só é coroado se ele, legitimamente, ele militar. Então, meu Pai, que nesta manhã, dê força, dê graça ao seu povo, que está assistindo, que vai ouvir essa palavra também. Pai, nós te pedimos, despede o teu povo em paz, em nome de Jesus Cristo, Pai, que é bendito para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos encerrar louvando o Senhor mais um hino, hino 57.
Glória a Deus. Mais grata a Ti devemos ser, meu Pai. Todos nós, todos os dias. Mas vamos orar, terminar esse culto. Que nos seus lares sejam abençoados, visitados mais uma vez pelo nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai querido. Pai, visita os teus filhos que estão aí na live, que estão ali nos seus lares ou no seu trabalho ou algum outro lugar. Abençoando o lar de cada um, a vida deles. Visitando seus parentes, amigos, visitando a família. A causa de cada um, Pai. O clamor de cada um seja visitado, seja atendido pela Tua misericórdia nesta manhã. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E o pão nosso de cada dia, Senhor, que nos dai hoje. Senhor, não deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino e a glória para todos sempre, e todos digam amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Meus irmãos, está terminado. Fique em paz.